Graça e paz. Venho nessa palavra do presidente compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que vai dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém. Amados, essa palavra é importante uma reflexão sobre ela, porque chama-nos a atenção o fato desta apresentação de Jesus aqui no início desta leitura. É interessante observar que as Escrituras faz questão de apresentar Jesus desta forma que está sendo aqui, que no princípio era o Verbo, que o Verbo era Deus, e que o Verbo estava com Deus, e que sem ele nada do que foi feito se faria, e assim sucessivamente. Agora, por que essa apresentação? Analisando o texto, a gente pode perceber que Jesus, ele veio primeiro para os seus, e os seus não receberam, né? Jesus, ele foi enviado para cumprir, em primeiro plano, a promessa de Deus feita a Abraão, quando Deus prometeu que Abraão, né, seria abençoado, ele e toda a sua descendência, e que Abraão, representando, né, o povo de Deus, desde a queda de Adão e Eva, o homem perdeu o paraíso. A história diz lá no princípio que ele foi expulso, né, do jardim do Éden, e o homem que foi feito para viver naquele paraíso sem contagem de dias, ele agora, por causa da desobediência, ele perde esse paraíso. E quando Paulo vai escrever aos Romanos acerca de Jesus, o Salvador, ele vai dizer da seguinte forma: que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e que por causa do pecado do primeiro Adão, né, todos ficaram condenados, e que com o advento do segundo Adão, que é justamente Jesus Cristo, o homem, pelo ato remidor de Cristo na cruz, o homem recuperaria aquele paraíso perdido. Então, de fato, Jesus, ele veio, né, para os seus, que no caso foram a descendência abrâmica, os judeus, e eles não receberam.
Mas eu digo isso porque foi necessário essa apresentação de Jesus aqui, né, para ficar claro, né, para os judeus, principalmente, que Jesus estava no princípio com Deus, né, que ele era, né, Deus, que ele é Deus e que ele estava no princípio com Deus e que sem ele nada do que foi feito se fez, e etc. E essa apresentação foi para que os judeus percebessem, né, que Jesus, ele veio como segundo Adão, cumprindo as promessas de Deus feita a Abraão, e que ele era o Verbo encarnado, e que essa encarnação foi com um propósito de Deus, que ao se fazer carne, ele serviria para Deus como sacrifício vivo e santo, né? Ele serviria para Deus como o sacrifício exigido para que pudéssemos, por esse sacrifício, sermos salvos e alcançar novamente o paraíso perdido. E, no entanto, ele, sendo carne, né, ele não foi compreendido. O texto aqui está dizendo claramente que ele estava com Deus, deu todas essas características de Jesus, mas o versículo 3 adiante vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, Jesus veio com toda essa riqueza, com toda essa grandeza, expressando, né, na sua própria vida o amor de Deus, expressando o amor de Deus pelo fato de, sendo ele o próprio Deus, se esvaziou de toda a sua glória para servir de sacrifício aceitável a Deus pela remissão dos nossos pecados. Então, embora os seus, né, não o receberam, a Bíblia faz questão de deixar bem claro, né, que ele foi esta supremacia, né, diante de Deus, que ele não veio a essa terra como muitos outros se apresentaram como Cristo, mas na verdade não eram, né, foram pessoas comuns. Mas para Deus foi importante deixar bem claro nas Escrituras que esse Jesus que veio, né, e que nos trouxe a salvação, ele não foi um mensageiro, um simples mensageiro, né, como foi Buda, Maomé, né, e outros que já passaram por essa terra, mas foram seres humanos comuns como nós.
Não, Deus faz questão e deixou isso registrado nas Escrituras, deixou selado no livro sagrado de que Jesus, embora se fazendo carne e habitando entre nós, ele não foi qualquer um. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, a luz que resplandece. Mas foram os homens, que nesse caso atribui-se aos judeus, que não o compreenderam, que não o aceitaram. Mas foi importante para Deus deixar registrado nas Escrituras que no princípio ele estava com Deus, ele era Deus, e que ele não foi um zero esquerda qualquer um, mais um profeta falso que se manifestava na terra para cumprir esse propósito de Deus, mas que ele é Deus, né? E para nós também devemos nos deparar com esse fato, né? Com essa escritura, e dar toda a honra e toda a glória a Ele, porque foi um privilégio muito grande da raça humana, mas exclusivamente dos judeus, essa manifestação de Deus, né? Veja o quanto Deus foi fiel com Abrão. Quando Deus tirou Abrão da sua terra, do meio da sua parentela, né? Deus compreendeu que para Abrão estava sendo um grande desafio, mas Deus também garantiu a Abrão, fez promessa a Abrão, e olha que passou-se gerações pós gerações, e na pessoa de Cristo como Filho de Deus, Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa. Aí acontece do jeito que está escrito aqui. Ele próprio, o próprio Deus, né? Se esvaziou de toda a sua glória, fez carne e habitou entre nós, cumprindo a promessa de Deus feita a Abrão. Porém, todo esse amor de Deus, toda esta consideração de Deus pela a descendência de Abrão, ainda assim foi rejeitado por eles, foi incompreendido por eles. Isso nos remete a uma observação, né, e um alerta para nós no tocante a sermos gratos a Deus, e ao invés de rejeitar, né, a palavra de Deus sobre nós, aceitar com amor, né, e sermos, como disse o apóstolo Tiago, sermos praticantes da palavra do Senhor, não apenas ouvinte, mas praticante, e sermos amantes desta palavra de Deus e nos curvarmos a ela, porque os judeus perderam a grande oportunidade de serem gratos a Deus e recebido seu filho, né? Ao invés de rejeitá-lo, né? De não compreender ele. Jesus, independente
da compreensão deles, ele veio e fez o que tinha que ser feito, né? Os dele não receberam, ele sacudiu a poeira dos seus pés, partiu para os gentios, né? Pagou o preço de redenção, que foi a missão pela qual ele foi enviado, né? Os judeus que quiseram, né, que o receberam, que aceitaram, passaram, né, também a fazer parte desta bênção da salvação. E o fato de os judeus não compreender e rejeitar não mudou nada no que ele é, na sua essência. E nós, se não ficarmos atentos quanto a isso, a nossa ingratidão para com Deus, ou a não percepção do que Deus está querendo conosco, nunca vai mudar nada, nunca irá mudar nada no que Ele é, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando Deus entender que é a hora de Ele vir buscar a sua igreja, né, estabelecer o juízo final, Ele vai fazer, independente da nossa opinião acerca dele, né, independente da posição que nós tomarmos acerca dele, ele é. Então é muito importante nós aprendermos com esta ingratidão dos judeus em não receber, né, Jesus como o enviado de Deus, como o Messias, né, o libertador, nós aprender com eles e sermos o contrário, sermos gratos a Jesus, receber toda a palavra de Jesus, entendeu? Aceitar a vontade, o plano de Deus para a nossa vida e sermos eternamente gratos, né, ao Senhor, porque, olha para você ver, quantos mensageiros passaram por Israel dizendo ser o Cristo e não eram, né? Enganaram, e nós tivemos o privilégio, entendeu? De receber esse Cristo, de fazermos parte desta promessa, de pertencermos a esse povo que irá morar no céu com Jesus. Isso foi um privilégio muito grande para nós, entendeu? Não fomos enganados por outros falsos cristos, como foram eles, e por isso essa palavra que eu li aqui, ela precisa entrar no nosso coração com esse entendimento, com essa compreensão. Não está aqui por acaso essa apresentação de Jesus, não. Essa apresentação que nos é feita aqui nas Escrituras acerca de Jesus não teve o objetivo de engrandecer a Cristo, sabe? Não foi um ato egoístico dele, mas sim uma maneira de Deus falar aos judeus o que eles perderam, né? Tipo assim, apresentando, no princípio ele era o Verbo, ele era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, como se diz assim, olha o que vocês perderam, entendeu? Esse Jesus não é qualquer um, entendeu? Observa que os judeus tiveram muito mais disposição para receber João o Batista, né, como um enviado de Deus, como um profeta. Alguns até atribuíram a ele ser Elias, né, etc. E, no entanto, eles tiveram mais temor de João o Batista do que do próprio Jesus. Mas
Por quê? Porque é claro que o diabo também interagiu, influenciou-os, né? E isso foi mais plano, muito mais plano do diabo do que deles próprios. Porém, tá aqui dessa forma escrito, é para eles entenderem que Jesus não foi um simples profeta que veio a essa terra, mas pelo contrário, que ele era Deus, que ele estava com Deus, e que sem ele nada do que foi feito se fez, entendeu? E que ele se fez carne, habitou entre nós e fez tudo que fez para nós considerarmos isso, que Jesus não foi um comum como os demais, né? Jesus, ele estava acima de João Batista, acima de Salomão, porque o próprio João Batista se dobrou diante dele e disse: eu não sou digno nem sequer de desatar a correia das sandálias dos seus pés. Então, que possamos ser gratos a Deus por ter nos enviado Jesus e por Jesus ter nos amado primeiro e por Jesus ter nos trazido a salvação. Espero que você tenha compreendido essa palavra, que o Espírito Santo complemente no seu coração, no seu entendimento, o que faltou, mas que sejamos sempre muito gratos a Deus por Jesus ter sido o nosso Messias, o nosso libertador. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Estarei agora orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento agora cada ouvinte dessa palavra diante do Senhor e te peço a Deus que o Senhor possa visitar agora cada lar aí representado, que estão ao alcance desta palavra, que o Senhor possa repreender todo o mal contra a vida de cada um e que o Senhor possa nos ajudar a sermos cada dia, cada momento mais grato ao Senhor por Jesus ter nos amado primeiro. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.